Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos e convido agora a acolhermos juntos a mensagem da Palavra de Deus deste domingo. Ouvimos as leituras tão bonitas e tão ricas de ensinamento, mas elas também se inserem dentro do contexto da Quaresma que estamos vivendo desde quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, a Igreja sempre faz leitura do Evangelho das tentações de Jesus no deserto. Porém, queria, antes de refletir sobre as tentações de Jesus no deserto, também chamar a atenção para a mensagem das duas outras leituras, que se inserem também dentro do contexto da proposta da vivência da Quaresma, em preparação à Páscoa. Durante a Quaresma, somos chamados, convidados pela Igreja, a aprofundarmos e caminharmos na nossa vida cristã, e por isso mesmo a tentar produzir os frutos da vida cristã. Por isso pedimos na oração deste primeiro domingo que possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Como cristãos, somos discípulos de Jesus Cristo, mas o que conhecemos de Jesus Cristo e que tipo de relação nós temos com Jesus Cristo? Progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a Ele, a Jesus Cristo, por uma vida santa. Este é o chamado da vida cristã desde o batismo. Crescer em Cristo, como diz São Paulo, crescer em Cristo, seguindo Jesus Cristo e, por isso, também crescer na santidade de vida. A primeira leitura nos fala da oração, e a Quaresma é um chamado para que rezemos mais, aprofundemos a oração e talvez aprendamos a rezar, se assim ainda não estamos acostumados. O trecho do livro do Deuteronômio mostra como Moisés ordena ao povo a apresentação das primícias a Deus, os primeiros frutos da colheita, os primeiros frutos, afinal, do trabalho, apresentados a Deus. E na apresentação dos primeiros frutos a Deus, um gesto de gratidão, de reconhecimento da própria história, de memória de quem a gente é diante de Deus e das obras de Deus, e por isso mesmo, no final, agradecer a Deus, adorar a Deus. Em que consiste nossa oração? É bom a gente, durante a Quaresma, fazer uma revisão da nossa oração. Como rezamos? Em que consiste nossa oração? A leitura sugere uma coisa muito bonita na nossa oração, que perpassa toda a vida da Bíblia, a vida do povo de Deus. Ao rezar, e os salmos fazem isso muito, a vida do povo de Deus é um constante recordar as maravilhas de Deus em seu favor e por isso renovar também a adoração, a gratidão e a confiança em Deus. Também o propósito da fidelidade a Deus. Por isso, quem oferece a primícia a Deus, aqui fala do cesto apresentado ao sacerdote, deve recordar quem é ele, quem era seu pai, de onde ele vem, o que Deus fez em favor já do seu povo no passado. E então vem tanto agradecimento, pedido de perdão, então vem louvor, adoração espontaneamente. E vem o desejo de também corresponder
fielmente com Deus, com a sua vontade. Na nossa oração, se nós fizéssemos isso um pouco mais, quando a gente reza, falar com Deus sobre a nossa história, a nossa vida. Experimente fazer isso durante a Quaresma, na sua oração pessoal, talvez na sua oração em família. Quem somos, de onde viemos, de quem recebemos a fé, como foi a história da nossa fé, que história já passamos e superamos com a ajuda de Deus, o que temos a agradecer a Deus. E então vem espontaneamente, louvor, agradecimento, adoração, pedido de perdão e assim por diante a Deus. Rezar a partir da própria história, a partir da situação que a gente vive. É oração inserida na vida. Contrariamente, as orações, por mais bonitas que sejam, podem virar fórmulas automáticas que não mexem com nossa vida e que não dizem da nossa vida. Por isso, meus irmãos, a oração seja sempre oração ligada à nossa vida e por isso que chegue ao coração de Deus com os sentimentos que devem acompanhar a nossa oração. Enfim, a segunda leitura nos fala de outro aspecto da Quaresma. Ouvir a palavra de Deus com mais intensidade, procurar ser atentos e acolher a palavra de Deus com o coração aberto, com o coração generoso, para que ela produza fruto em nós. São Paulo que diz aos Romanos, uma passagem muito bonita da carta aos Romanos, quando ele diz: a palavra de Deus está perto de ti, em teu coração, em tua boca. A palavra de Deus não está longe, para que você diga onde encontro, o que será que Deus diz, o que será que Deus quer. Ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, aproximar-se com o coração aberto da palavra de Deus. A palavra de Deus está perto de ti. Esta palavra que desperta a fé, a palavra de Deus desperta a fé, nutre a fé, corrige a nossa fé. Diante da palavra de Deus, nós temos que corrigir muitas vezes nossas atitudes religiosas. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. E finalmente a palavra de Deus é a palavra da salvação, a palavra que salva, porque é de Deus, e Deus é fiel à sua palavra. Vejam quanta coisa bonita para nós vivermos durante a Quaresma. O Evangelho fala das tentações de Jesus. Nesse primeiro domingo, como se faz todos os anos, lemos um dos relatos do Evangelho sobre as tentações de Jesus. Depois do batismo de Jesus no Jordão, antes de iniciar a sua missão pública, Jesus, movido pelo Espírito Santo, o evangelista fala 2, 3 vezes, movido pelo Espírito Santo. Jesus retirou-se no deserto por 40 dias. 40 dias de jejum, de oração, de busca da intimidade com Deus. E ali foi tentado por Satanás, porque o diabo quer a sua parte também. 3 foram as tentações relatadas de maneira esquemática, com elementos muito simbólicos, bem expressivos. A tentação, primeira, transformar as pedras em pão. Segundo, adorar o diabo, nada menos que isso, para receber poder sobre o mundo. Terceiro, colocar Deus à prova, para ver se Ele existe mesmo, e se tem poder mesmo. Não são pequenas estas tentações, e nelas muita coisa estava em jogo. Elas representavam, de fato, a tentação de Jesus ser testemunha de Deus no mundo, diante dos homens, ou o contrário disso, o fracasso da missão de Jesus.
significavam também trocar a adoração de Deus e o reconhecimento da soberania de Deus para sujeitar-se ao demônio. Em outras palavras, em vez de anunciar o reinado de Deus, o diabo estava tentando Jesus de comprometê-lo para o seu reinado, o reinado do diabo no mundo. E isso significava, portanto, a renúncia e a falência da missão de Jesus. Alguém pode dizer que para Jesus vencer a tentação foi fácil, porque ele era o Filho de Deus. É verdade, ele era o Filho de Deus, mas era também verdadeiramente humano, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso, humanamente, ele foi tentado e teve de enfrentar a tentação como todos os humanos, como todos nós. Santo Agostinho observa, falando do Evangelho das Tentações, que Jesus foi tentado pelo demônio no deserto e o foi também por todos nós. Ele assumiu nossas tentações para nos dar o exemplo de como vencer o tentador e também nos dar a esperança da vitória sobre o tentador. A vitória de Jesus sobre o tentador contou com três auxílios importantes que são úteis e importantes também para nós, se queremos vencer o tentador. O jejum, que significa penitência, a oração e a palavra de Deus, do que nos fala este domingo. Jesus passou 40 dias no deserto em jejuns e orações a Deus. Ele era movido pelo Espírito Santo, que significa que estava em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, buscando sua vontade, antes de iniciar o anúncio público do reino de Deus aos homens. O tentador aproxima-se de Jesus no momento do desfalecimento, da fome, os momentos de fraqueza, de fragilidade, talvez de doença, podem ser portas abertas à tentação, como também podem ser porta aberta para a ação de Deus. A tentação precisa ser governada com discernimento, sem se deixar levar por ela, pelo primeiro impulso, para satisfazer algum desejo, ambição ou necessidade. O tentador argumenta em base à Escritura. O diabo conhece a Escritura. Mas ele manipula a palavra de Deus para alcançar os seus propósitos. Ele é falso, ele é enganador. Jesus lhe retruca também usando a Escritura, mas com um claro propósito de ser fiel à palavra de Deus. Ouvir, conhecer, amar a palavra de Deus é arma forte contra o tentador. O diabo mexe com algumas questões muito caras a nós, ao homem. Sua autonomia, sua liberdade, sua vontade de domínio sobre os outros, o seu bem-estar diante da ameaça do sofrimento, ainda que seja ao preço de vender a alma para o diabo, ou de fazer um pacto com o diabo. A sua vaidade e a busca da glória, mesmo que signifique renúncia aos princípios mais valiosos da vida e da conduta humana. Ao falar da tentação do demônio, é fácil colher sorrisos e reações como se tratasse de coisas infantis, de menor importância. E para usar a expressão popular, aí é que o diabo gosta. Não sendo levado a sério, o tentador tem campo livre e aberto para sua ação. Ainda hoje existe a tentação, perguntamos se ainda hoje existe a tentação
ou isso ficou para a história dos mitos do passado, quando Deus, entre aspas, ainda estava vivo? O filósofo Friedrich Nietzsche e muitos outros depois dele proclamaram a morte de Deus e a era em que o homem assumiria o lugar de Deus. Talvez o filósofo tenha compreendido que essa era a grande questão do homem, a grande tentação do passado e de hoje também. Já foi assim na tentação de Adão e Eva, que se deixaram convencer pela serpente enganadora de que comendo fruto proibido seriam iguais a Deus. Ao longo da história, não foi esta mesma a grande tentação dos poderosos, que se proclamavam acima do bem e do mal, assumindo o lugar de Deus, impondo regimes de horror aos povos, ao preço de muito sofrimento, sangue, morte? Qual é a grande tentação que está por trás de toda pequena tentação, se assim podemos dizer? Toda tentação tem por objetivo desviar-nos de Deus, de sua lei, de seus mandamentos, de sua vontade. E assim, o objetivo da tentação, de fato, é a proclamação da nossa autonomia em relação a Deus. É negar-se a reconhecer a soberania de Deus sobre nós e sobre o mundo. É proclamar a nossa soberania para eleger por nossa conta o sentido da vida e das nossas ações. É negar-se a crer, esperar e amar a Deus, a adorar a Deus e somente a Ele servir em nossa vida. Em tudo isso, porém, quanto engano. Quantas propostas tentadoras, ardilosas, enganadoras do tentador. Felizmente, porém, também nós podemos desarmar as ciladas da antiga serpente e vencer o fermento da maldade, como diz o texto da liturgia de hoje, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus nos deixou o exemplo. Sigamos nós o seu exemplo no conhecimento sempre maior de Jesus Cristo e na busca da vida santa. Amém.